Fala pessoal, tudo bem com vocês? Olha só, no vídeo de hoje eu quero falar um pouquinho sobre como o técnico deve se preocupar em acompanhar o crescimento da indústria 4.0, tá? É um tema bastante relevante e eu peço a vocês que assistam porque isso vai despertar a curiosidade de vocês e quem sabe até um desejo de busca do conhecimento para poder fazer parte desse grupo seleto que são os técnicos que vão manter a indústria 4.0. Fica no vídeo até o final e bora lá. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso Papo Técnico. É um papo técnico diferente porque ele antecede a Semana da Automação Descomplicada. E no vídeo de hoje eu quero falar um pouquinho sobre por que nós não podemos ficar parados diante ou em meio ao crescimento da indústria 4.0. Tá? Eu me chamo Carlos Alberto, para quem não conhece, eu sou professor de automação do canal VV de PLC e aqui, essas 2 semanas que antecedem a Semana da Automação Descomplicada, nós vamos estar discutindo temas, nós vamos fazer um verdadeiro fórum aqui de discussão para a gente bater um papo bem descontraído, porém muito sério, sobre a nossa carreira, sobre a nossa vida profissional, tá bom? A ideia aqui é que cada um de vocês possam interagir, falar aí nos autos do processo, né? Ou seja, é poder colocar nos comentários, professor, eu tenho pensado assim, eu tenho visto assim e tal, e a gente vai interagindo à medida que a partir da segunda semana vão ser várias lives, e aí a gente pode pegar todo esse conteúdo que a gente vai estar usando aqui para o bate-papo, e aí replicando ele para as outras pessoas que vão chegando, que vão assistindo, para que todos possam se antenar dentro dessa discussão da automação descomplicada. Então, o tema de hoje é esse, né? Porque eu não posso ficar parado em meio ao crescimento da indústria 4.0, tá bom? Então, bora lá. Mas antes, gente, mais uma vez eu queria pedir a vocês o engajamento no nosso canal, tá bom? Então, assim, você que tem nos assistido, tem nos prestigiado, você precisa compartilhar esse conteúdo, tá? Outra coisa bem interessante é você poder assistir até o final os vídeos aí, porque isso ajuda o canal, que eu costumo dizer não é um canal meu, é um canal nosso, é um canal de todos os técnicos, tá bom? É uma fonte de conhecimento que a gente coloca aqui e que à medida que vocês também forem colaborando, a gente vai colocando essas colaborações aí. A gente tem recebido algumas colaborações, né? Tem o meu amigo Rodrigo que sempre está procurando novos equipamentos, aí manda um e-mail para mim, fala, professor, eu vi esse equipamento, do que se trata isso aí? Ele manda às vezes referência de equipamento que até eu nem conhecia, aí eu vou lá no mercado, pesquiso, trago aqui para vocês. Então a ideia é essa, tornar isso aqui uma fonte de conhecimento, uma fonte de consulta para todos nós que somos técnicos, engenheiros, né, que trabalhamos com a área de tecnologia de automação na área elétrica e eletrônica da indústria, tá bom? Então bora lá. Bom, o mundo está em movimento, né? Então, como ele está em movimento, ele vai sofrendo constante mudança. E nós, né, nós precisamos acompanhar essas mudanças, né? Se você parar um pouquinho, assim, reflete sobre como era, se você tem 45 anos como eu, então você vai achar aí muita coisa que mudou, né? Muita coisa que mudou, né? Há 20 anos atrás, a internet não tinha a influência que ela tem hoje, né? A tecnologia era vista de outra forma, então a gente já achava extraordinário, mas dentro desse período, numa velocidade muito grande, eu tenho um computador aqui que ele é de mão hoje, esse celular, né? Ele é um computador de mão. Muitas vezes a gente resolve tudo aqui, não precisa nem ligar um notebook, não precisa ligar um PC para fazer algumas atividades que antes a gente só conseguia fazer através de um computador. E se você descer um pouquinho mais e você for para 30 anos atrás, aí você vai ver que nem o próprio computador era algo que ajudava tanto assim as nossas atividades, porque ele era uma ferramenta muito complexa e até existiam as pessoas mais especializadas que trabalhavam com ela, tá? Então, assim, o mundo vive em constante evolução, né? E não é diferente na indústria, né? Basta você ver que já houveram as revoluções industriais a 1.0, 2.0, 3.0 e hoje nós estamos aí vivendo a indústria 4.0. É uma indústria que já é muita realidade em outros países mais desenvolvidos,
mas no Brasil ela tem crescido de forma exponencial, tá? E nós vamos discutir aqui por que ela vem ganhando força e ela vem ganhando investimento para esse crescimento, tá bom? Então vamos lá. É preciso estar acompanhando as mudanças do nosso segmento, né? Agora vamos voltar aqui para a nossa área. A gente precisa estar acompanhando essa evolução. Eu me lembro que quando eu entrei no mercado, eu me lembro que a nossa, como é que se diz? A prova, né? A gente fazia uma provinha prática, às vezes quando tinha uma seleção, aí dizia assim, eu era muito bom em comandos elétricos, rapaz, eu tenho uma facilidade com aquilo. Eu sempre gostei muito de controle. Por que eu sempre gostei muito de controle? Porque eu estudava muito controle. Então você acaba tendo afinidade, aquilo que você sabe fazer é o que você se identifica, o que você gosta, né? E a prova para entrar lá na empresa geralmente era, faça aí, botava os concorrentes, parecia o Masterchef, e aí dizia, ó, faz aí um partido estrela-triângulo. Vou dar um tempo para vocês fazerem. Vão lá, pá. E aí o cara ia ali, rabiscava, eu sempre tive esse costume, eu rabisquei num papel, como é que ia ser e tal. Geralmente aquelas partidas a gente via tanto na escola técnica como no Senai, eu fiz Senai, né? Logo que eu comecei a trabalhar, eu comecei a fazer Senai para melhorar o meu conhecimento, até porque a escola técnica que eu fiz, ela tinha poucos recursos que eu digo assim, de laboratório e tal, então muita coisa eu saí muito verde, e algumas eu saí foi zerado mesmo, 100%, só tinha visto um conteúdo lá numa apostila e mais nada. Quando eu chegava na indústria eu tinha dificuldade de identificar aqueles equipamentos. Então, a gente fazia aquela montagem toda, e depois daquela montagem, a aprovação era, testou, apertou, fez a função como deveras, você estava aprovado, né? E aí vinha outras etapas para ver se você ia ser contratado. Então, veja que naquela época era isso. Talvez se houver a prova hoje, que faz muito tempo que, graças a Deus, não preciso fazer a prova, sejam outros contextos, sejam quem sabe fazer uma lógica no CLP, quem sabe configurar um inversor de frequência. Naquela época que eu entrei, já existia o inversor de frequência, mas ele não era tão difundido como ele é hoje. Soft Start não era tão difundido. Na minha empresa tinha, mas aí só os grandes Jedi é quem mexiam lá com o Soft Start já naquela época, né? Então, assim, é preciso a gente acompanhar essa mudança. Se você já está no mercado, se você quer entrar no mercado, você precisa ter esse costume de estar lendo o que é que há de novo, para quando essas tecnologias chegarem, elas não causarem estranheza para você não ter que partir do zero. Então você tem que estar antenado, né? A automação com alta conectividade, ela já é uma realidade, né? Então, assim, eu tenho alguns parceiros de caminhada aqui, profissionais, que também trabalham com automação, e aí quando eu falo assim, MQTT, né, que eu sou o professor lá do meio, né? Então, quando eu falo MQTT, a pessoa fala, pai, eu não sei o que é. E até pessoas muito profissionais ali, muito bons, viu, em automação. Mas eu não sei o que é. Isso, às vezes, é só um detalhe, a falta da leitura, às vezes, das novidades, pegar uma revista, ir ali, parar ali no YouTube, a gente vê tanta bobagem no YouTube, parar ali para ver um conteúdo assim, mais focado na nossa profissão, que possa apresentar um conteúdo mais técnico, e isso vai alimentando a gente de conhecimento, tá? Então, eles acabam dizendo, não, eu não sei o que é o MQTT. Eu falo, é o protocolo da internet das coisas, e a gente vai ali, formando a opinião sobre aquilo, né? Embora sejamos um país subdesenvolvido, o crescimento de investimento na indústria 4.0, ele vem se despontando. Basta você entrar lá na Confederação Nacional da Indústria, né? Entra nesse site e você vai ver lá que nesse CNI, eles colocam lá os relatórios anuais, tá, de investimento da indústria e as projeções, né? E lá tem vários artigos que falam sobre a indústria 4.0. O governo também tem um canal exclusivo, né, um site que ele trata só da indústria 4.0. Nesses dias aí, o presidente da República, ele, acho que alguns meses, acho que novembro do ano passado, ele inaugurou em São Paulo um centro tecnológico, numa universidade, todo voltado para pesquisa e desenvolvimento para a indústria 4.0, tá?
Por que que ele está fazendo isso? Por que esse desprendimento todo? Por que todo esse investimento? Para atender uma demanda da indústria, porque se a indústria não se modernizar, ela vai morrer, porque ela não vai conseguir competir com a indústria internacional. Então, esse é o ponto-chave que eu posso afirmar a você que a automação difundida em todas as empresas é um caminho sem volta, é uma realidade. Ou é isso ou o fechamento daquelas fábricas, tá? Então vamos lá. Bom, mas aí eu começo falando aqui sobre indústria 4.0 e aí eu não sei nem se você sabe o que troça isso, né? Então, a indústria 4.0, ela é conhecida como a revolução, a quarta revolução industrial, né? Nós tivemos 4 até agora, né? Nós estamos passando pela quarta, onde a primeira foi a mecanização, né? A segunda foi o uso da eletricidade, a terceira você já usa a eletrônica, mais a automação, porém aquela automação é convencional, e a indústria 4.0, ela traz um conceito muito moderno de indústria, porque ela trabalha com a alta conectividade, tá certo? E a interação da automação como um todo. E o que seria isso, Carlos? Esse todo seria o chão de fábrica, desde o chão de fábrica até a alta direção da empresa. Então, todos ali conectados, todos os dados sendo trafegados ali e você podendo, de uma certa forma, fazer com que essa comunicação ela flua para que chegue até a tomada de decisão e eles possam dizer assim, ver a produção, ver uma visão passada da fábrica, presente, futura, projeção futura, para que eles possam tomar suas decisões. Então, há uma alta conectividade. E é por isso, por essa alta conectividade, que ela tem essa força de aprovação, né? Ou seja, você imagina aí, para um pouquinho, a gente é peão. Eu também sou, viu? Nós somos peão brabo. Mas agora vamos pensar agora como um empresário, né? Se coloca aí no lugar do dono da sua empresa. Você já imaginou o camarada ter aqui, ó, na palma do celular dele todas as informações relevantes, da sua fábrica? Como está esse processo, tal, para ele poder tomar as suas decisões. Então esse é um desejo de todo mundo que administra, você poder ter ali as informações que são necessárias e corretas, as mais relevantes, para que você possa se mover e não perder negócios, não perder produtividade, não perder crescimento da sua empresa. Então, se ela traz todo esse conceito, logo ela é bem vista por quem empreende, por quem coloca o dinheiro. Então, se ela traz todo esse conceito, ela se torna muito forte. Então, existe aí uma projeção da CNI de altos investimentos, né, da declaração dos empresários de alto investimento nesse setor. Ou seja, eles estão dispostos a investir seu dinheiro, porque vocês sabem que todo empresário ele só coloca dinheiro onde ele pode tirar dinheiro, mas é porque há uma segurança muito grande de que ele tem esse dinheiro retornando para ele. Só para vocês terem uma ideia aí, uma ideia bem rápida, a automação dentro da empresa, ela aumenta em média a produtividade em 22%. Bom, 22%, eu vou fazer uma continha aqui só para você ter um parâmetro aí. Bom, se você ganha R$1.000 e você tiver um aumento de 22%, você vai ganhar R$1.220, né? R$1.220. Ah, Carlos, R$1.220 é pouco. Hoje, com o preço das coisas, eu não compro nada. Tá, beleza. Mas agora coloca isso num contexto de 1 milhão. Opa! Agora a gente já está falando de R$220 mil. Ah, e se você colocar isso aí para 10 milhões? Perceba que, a depender do montante, do volume de negócio que você tem, então você agora aumenta a sua capacidade de vendas, né? Você aumenta a sua capacidade de negócio. Então, tem essa relevância. Vamos lá. Outro aspecto atrativo é a robotização, né? Então, assim, o conceito 4.0, ele nasceu na Alemanha, tá, gente? E há quem diga que o conceito 4.0 é uma resposta tecnológica da Alemanha, porque, assim,
Os países desenvolvidos, eles acabaram perdendo as suas fábricas para os países subdesenvolvidos. Mais especificamente a China na época, né? Que hoje a China é moderna, né? Mas mais especificamente a China. Por quê? Porque tinha assim uma mão de obra barata, né? E o custo produtivo ficou muito adequado à realidade da empresa. Então eles transferem as suas fábricas para a China, produzem em larga escala, vendem para o mundo todo, né? E você mantém apenas nos seus países de origem o conhecimento intelectual, né? O conhecimento criativo, né? O desenvolvimento dessas tecnologias. Então, só que aí os alemães, muito atentos a isso, eles começaram a dizer, não, a gente precisa trazer essas fábricas de volta, porque essas fábricas acabam empregando pessoas, né? E aí nasce o conceito da indústria 4.0, que é uma indústria muito robotizada, onde você tira a mão de obra humana e você muda ela para um robô. E um dos aspectos aí dessa mão de obra robotizada é que, você já deve ter ouvido falar, muita gente fala, e tem muitos artigos falando sobre isso, muitas reportagens falando sobre isso, que ela desemprega bastante, né? Inclusive, eu não sabia, lendo essa semana, que teve um deputado que entrou com um projeto de lei há um tempo atrás, que era proibindo, para tentar ver se passava, para proibir as empresas de comprarem essas altas tecnologias, porque ele temia o desemprego, tá? Mas aí isso não é possível, isso não cabe mais. O que o homem precisa fazer é se adaptar a essas mudanças. Bom, mas toda essa gama de desemprego, ela se aplica mais àqueles que são operadores ali, que estão na parte que vão ser substituídos pelos robôs. E aí, olhando para a gente, que é o homem de manutenção, o homem mais técnico, o homem de projeto, a gente precisa acompanhar, porque quando você fala assim, ó, se eu estivesse aqui olhando para vocês, eu não sei quantas pessoas estão me assistindo nesse exato momento, mas vamos supor que tivéssemos 100 pessoas. Se eu dissesse, levanta a mão quem já deu manutenção num robô, né? Então, assim, é algo bem distante da grande maioria das pessoas que fazem manutenção. Então, a gente vai precisar se adequar a isso. Quantas pessoas já programam um PLC? Sabem desenvolver uma solução com PLC? Quando eu digo desenvolver uma solução, é que um projetinho completo. Eu tenho certeza que poucas pessoas também levantariam a mão se elas fossem sinceras, né? Eu não estou falando de saber olhar uma lógicazinha, não, ler um LED, não. Estou falando sobre desenvolver uma solução. Então, é nisso que nós temos que estar muito atentos, porque essa mudança chegou, ela só tende a crescer e ela vai chegar onde você trabalha, tá? E aí você precisa se mover o quanto antes. Você precisa correr atrás desse conhecimento para você não ficar para trás, ok? Então vamos lá. Precisamos entender porque não há como fugir dessa invasão 4.0. Eu já falei aqui, a gente não tem como fugir, principalmente porque é questão de sobrevivência da nossa indústria, né? Olha, gente, nós somos muito fortes em commodities, né? Ou seja, nós importamos minério e exportamos alimento, né? Vocês devem saber que o nosso agro é quem tem segurado o país nos momentos de dificuldade. Por quê? Porque nós temos aí um papel fundamental que é alimentar o mundo todo. Então, o agro é grande, é forte, a tendência dele é sempre crescer e se tornar cada vez mais forte. E por muitos anos a nossa indústria ela foi perdendo mercado para os mercados internacionais. Muito disso se deve ao alto custo produtivo que nós temos. A energia cara, mão de obra não é barata. Eu sei que você vai dizer, poxa, Cabo, eu ganho pouco. Pois é, mas dentro de um processo produtivo, a nossa mão de obra acaba se tornando cara em comparado a outros países, né? Por isso que se fala muito sobre flexibilizações de lei trabalhista, que é para poder ver se isso se comporta melhor e torna o meio industrial mais produtivo, tá? Mas a gente perdeu muito mercado industrial. E um país, ele não pode viver só de commodities, ele precisa viver também de produtos industriais, porque os empregos da indústria são os de maior valor, maior valor agregado. Para quem trabalha na indústria, você já deve saber, ganham mais do que quem trabalha no comércio, no agro, em outros lugares, né? Então, assim, é um emprego de grande valor.
e a indústria precisa ser forte num país, se o país quiser ser forte também. Então, esse tsunami ele vem da indústria 4.0 porque não há como você fugir. Ou você faz esse investimento maciço, derrubando assim os custos de produção nosso, ou então a indústria brasileira não vai conseguir competir. Eu gosto de fazer esse paralelo bem interessante aqui que fica fácil você entender. Bom, imagina que eu fabrico um sapato, né? E um sapato, quando eu acabo de produzir, ele custa R$100, né? E o país vizinho aqui, vamos supor o Chile, tá? Não sei nem se tem fábrica de sapato lá, mas vamos lá. Aí o Chile produz esse mesmo sapato por R$70. Então, a loja daqui do Brasil, ela vai importar do Chile, mas ela não vai comprar aqui porque ela vai atrás do menor preço. Por que ela tem que ter preço? Porque senão ela também não vende esse sapato, né? E se ela não for buscar o menor preço para a loja dela, o vizinho dela, o concorrente dela vai buscar e ele vai vender mais do que ela. Então, isso faz parte do livre comércio, né? E como hoje nós somos um país, um mundo globalizado, então a gente está dentro desse bojo. Basta ver os impactos que a gente sofre quando a economia é meio que gripa lá no Oriente. Então já afeta todo mundo no globo terrestre, tá? Ó, e aí então tudo isso faz parte da globalização. Ó, para concorrer com seus concorrentes mundiais, não tem como sem investimento em automação. E por que eu falo assim, não tem como com investimento em automação? Porque estudos feitos aí pela própria CNI mostram que a automação pode trazer um ganho de produtividade de até 22%. A automação, principalmente focada na indústria 4.0, ela reduz a manutenção entre 10% e 40%, ou seja, custo de manutenção cai também. O custo com energia, ele também é reduzido na ordem de até 30%. Veja que eu estou só cortando custos, né? Existe uma perspectiva aí de que se o Brasil investir pesado na indústria 4.0, ele pode elevar o PIB do país em até 39 bilhões de dólares até 2030. E os ganhos podem chegar até a mais de 200 bilhões de dólares. Então, assim, é algo abissal, é algo que, de fato, cresce o olho de todo mundo que está no mercado, né? Porque o investimento tem que ser em automação, porque senão você não sobrevive. Olha lá, se a implantação do conceito 4.0 vai acontecer de qualquer maneira, quais os riscos para quem não acompanhar esse conceito, né? Então aí você fala, então vamos falar agora dos riscos. Você começou aí falando, Carlos, como título, quais são os riscos de ficar parado. Então vamos tentar listar eles aí. Ó, primeiro, não conseguir acompanhar, atender as novas tecnologias. Tá? Eu conheço pessoas, gente, de setores que mudaram bruscamente, né, com a automação, e pessoas que eram brilhantes, né, no contexto antigo, simplesmente não conseguiram migrar para essas novas tecnologias. Então, por quê? Porque elas deixaram para se movimentar quando tudo já estava sendo implantado dentro da fábrica deles. Então a gente precisa estar muito atento, porque se você ficar esperando o trem chegar, ele pode passar por cima de você. Então é muito complicado, a hora, você precisa se antecipar. A pessoa precavida, ela sempre se antecipa aos fatos, ela não espera acontecer. Tem aquela música que diz, quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Olha, não conseguir concorrer às vagas de empresas que utilizam essa tecnologia. Bom, o que é que acontece? Quando você é desempregado, você volta para o mercado, você volta para aquele grupo de procura de empregos, né? E aí o que é que acontece? Você sai de uma área que ela é mais ou menos automatizada, você está acostumado só com aquilo lá, e você não foi buscar esse conhecimento, aí você vai tentar se recolocar dentro do mercado, e aí as melhores oportunidades, aquelas que você deseja, são totalmente automatizadas, e você acaba não se encaixando mais com elas. E aí você entra aí você vai ter que correr desempregado, correr atrás de formação, para tentar se recolocar de novo dentro do mercado de trabalho. Essa talvez seja a pior situação para um
pai de família, para um chefe de família como eu, como você, né? Então, para a gente ter que partir do zero, cara, você com a cabeça já não tão boa, porque quando a gente perde nosso emprego, quando a gente está parado, é a hora que a gente, poxa, a gente sofre bastante. Eu já vi várias cenas dessas, de pessoas que, e às vezes foram até uma transição rápida, e o cara ficar muito para baixo mesmo. Então, os dias são difíceis, as vagas são poucos, os concorrentes são muitos, mas a gente vai falar disso em outros momentos aqui dentro dessa semana. Você vai ver que para quem se prepara, as vagas não são tão escassas assim, viu? Não consegui se manter empregado até os 65 anos. Eu gosto de botar esse título. Quando a gente está fazendo aqui a pesquisa do que a gente vai falar, eu e o engenheiro Fernando aqui, o que é que nós vamos falar? Qual o tempo que nós vamos falar? Eu digo, eu gosto de citar sempre. Tem muita gente que está desatenta, principalmente os mais jovens que estão entrando agora no mercado, e eles acham que eles vão viver ad eterno. Com aquele vigor, com aquela força, com aquela disposição, o primeiro a chegar, o último a sair, tá dizendo, amanhã tem mais, ainda vai para a noite, vira a noite, chega com disposição para trabalhar no outro dia. Eles acham que vai ser assim para sempre. Quem já passou dos 40 sabe que depois dos 40 começa algumas coisas a acontecerem, a saúde começa a complicar um pouco, e assim, a gente sabe que é assim na prática, né? Tem pessoas que chegam aos 60 anos de idade, chegam muito arrebentadas. Então, gente, a gente precisa ter empregabilidade hoje, no modelo da nossa previdência hoje, porque a gente trabalha para um dia aposentar, ir para casa e descansar, o resto de vida que a gente precisa estar empregado hoje até os 65 anos de idade. Eu não sei se você parou para pensar nisso, porque isso é uma coisa muito recente. Então, se você trabalha com algo muito pesado, uma elétrica braba mesmo, eu não sei se com 55 anos você vai ter esse mesmo vigor para trabalhar. Porque, olha, não tenha engano na sua cabeça. No dia que você não conseguir cumprir com suas obrigações, você vai ser substituído por um novinho, que vai chegar com o mesmo vigor, talvez desavisado como você, e não aproveite também a oportunidade. Então, é hora de despertar agora. Se você tem 45 anos aí, como é a minha idade, lembre-se que você ainda tem 20 anos para frente, viu, de trabalho. Então, não se engana, não se abestalhe, viu? Fica esperto com isso, tenta migrar para uma área um pouco mais confortável. A área de automação é uma área de longevidade, que dá uma vida mais longa para trabalhar, porque ela é mais confortável, ela é menos pesada, tá certo? Tenta migrar para você poder seguir em frente. O quarto ponto é ser deixado de lado nos projetos. Ou seja, ainda que você não saia porque você dá conta daqueles serviços mais básicos, cada dia mais você vai sendo esquecido dentro da empresa. Você não vai ter aquela relevância que talvez você gostaria de ter. Então, fica muito atento a isso, pessoal. Não dá para dar essa bobeira, viu? Não dá para se perder nesse caminho, tá bom? Vamos lá. Então, estou lascado, Carlos. Talvez seja o que você está dizendo. Está ouvindo aí? Pai, esse cara é doido. Mas eu estou lascado, então, né? Então, agora não tem jeito. Pois não sou muito simpático à automação, eu não gosto muito de estudar automação, e agora não tenho o que fazer. Ele disse, olha, isso é uma fake news, viu? Então, quanto à vida, há sempre esperança, né? Então, primeiro, difícil é tudo aquilo que a gente não conhece, né? Eu já tinha um ditado que minha mãe dizia quando eu falava, mãe, isso aqui é difícil. Ela disse, é difícil, é um prédio alto. Então, esse conceito de que a automação é difícil, a automação é complicado, cara, destrói isso. Isso aí é um conceito errado que está dentro da sua cabeça, tá bom? É aquele mesmo conceito que matemática é difícil. Não, matemática não é difícil. Basta que você aprenda dentro das suas etapas. Você chega lá na faculdade, no primeiro ano da faculdade, você vai ver cálculo. A integral, derivativa, aí você não tem base nenhuma de matemática. Aquilo vai ser um inferno para você. Mas se você vem com a base boa, vai ser difícil, mas não vai ser tanto, porque você vai ter base para poder aprender todo aquele conteúdo e passar por ele. Então, a questão é como você aprende, a forma como você aprende. Bota na sua cabeça o conhecimento, ele não vem para a nossa cabeça de uma hora para outra, mas aquele conhecimento inicial ele já te coloca num estado, ou seja, num patamar
que a partir dali você tem condições de buscar mais e mais conhecimento. E aí você começa a andar com as suas próprias pernas e você vai, o conhecimento vai se tornando uma bola de neve que só vai crescendo, 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 até você ter um status de fato de um especialista ali naquele segmento. Isso cabe para tudo, viu, pessoal? Nosso país é muito atrasado, né? Então, parte desse pressuposto que você tem oportunidade, porque o nosso país é um pouco atrasado ou muito atrasado. Então, essa revolução que está chegando, que está ganhando força, nos últimos anos ela ganhou muita força, mas ela é muito aquém de um país desenvolvido, né? Então, você tem tempo para correr agora você tem que começar agora. Você não pode deixar isso para mais tarde, deixa eu fazer 40 anos, deixa eu aproveitar agora, não estou com cabeça para isso agora. Então, cara, quem não se previne acaba passando seus sufocos, viu? Então, é preciso você aproveitar, porque essa onda chegou e ela chegou para ficar. E ela vai tender só a crescer. E se você não aproveitar esse balo agora que você está me ouvindo aqui, que você está entendendo tudo que eu estou falando para você, você pode deixar para um outro momento que talvez você não tenha cabeça, não esteja um momento adequado para você fazer isso pela sua carreira, por você e pela sua família, tá bom? Olha, se você quer tranquilidade, a hora de começar é agora. Então, se você quer tranquilidade, é melhor você fazer as coisas sem aquela pressão toda, embora eu botei muita pressão em cima de você, porque é uma realidade. Como eu disse a vocês lá no início, nosso papo aqui, durante essa semana, é um papo bem aberto, bem tranquilo, porém muito sério, né? Tudo isso que eu estou falando com vocês aqui está acontecendo, eu tenho assistido, eu sou professor, eu observo essas coisas, eu passei por áreas que foram transformadas e as pessoas ficaram obsoletas, tá certo? Muitas delas tiveram condições de aposentar, tá? E poder sair da área e cuidar da sua vida, outras não, e foram para Berlinda. Então é preciso se atentar para tudo isso, tá bom, gente? Então, gente, a gente encerra por aqui o nosso bate-papo de hoje, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado, mas mais do que isso, eu espero que vocês tenham refletido sobre tudo isso que eu falei, tá? Olha, se tu tem mais alguma dúvida, coloca no comentário aqui. Se você não concorda com algo que eu disse aqui, você coloca seu ponto de vista. Vamos tornar aqui um debate bacana, construtivo, onde a gente possa crescer, né? Crescer nesse grupo, nessa família toda que é o canal Viver de PLC. Então nós estamos abertos aqui para responder as suas questões. Eu, particularmente, entro lá e respondo todos os questionários. Às vezes, gente, você levanta uma questão que eu demoro um pouquinho mais para responder, porque eu vou pesquisar sobre aquilo, viu? Então, não pensa que eu não vi, não. Eu vejo que chega aqui, ó, no meu celular, no meu computadorzinho de mão. Na hora que você faz lá, chega aqui para mim. Mas aí, às vezes, é um tempo que eu falo, deixa eu pesquisar aqui, que você me perguntou algo que eu não sei ali de prontidão, aí eu vou fazer uma pesquisa, vou conversar com outras pessoas que estão aí mais ainda inseridos do que eu, outros especialistas, e a gente vai trazer a melhor resposta para você, tá bom, gente? Então, forte abraço, gente, até a próxima, e vamos lá, vamos se mexer, porque parado não dá para ficar. Forte abraço.